Que alegria, irmão Everton, te receber aqui no nosso estúdio, no estúdio do Solascast. Que honra, que alegria. Você que tem um testemunho maravilhoso, né, para falar de conversão, onde o Espírito Santo lhe convenceu do pecado, do juízo, da justiça, e hoje você é um servo do Senhor Jesus. Conta para nós aí, né, se apresente, na verdade, né? Faça uma apresentação sua, quem é o Everton, tá bom? E aí o pessoal te conhecer e depois a gente começa com as perguntas. Graça e paz a todos, meu nome é Everton e hoje estou aqui, né, convite especial do pastor aí, agradeço a oportunidade de estar contando meu testemunho, que esse testemunho possa edificar não só nossas vidas, mas a vida de quem estiver assistindo aí. Maravilha, irmão Everton. Para quem não sabe, o irmão Everton, Deus operou uma grande obra na vida dele. Nós vamos aqui hoje perguntar algumas coisas da vida do irmão Everton. Irmão Everton que outrora andava, né, no pecado da idolatria, né, em práticas da feitiçaria, da umbanda, de religiões que vocês bem sabem, infelizmente é uma fala, né? Sim, logicamente não estamos sendo intolerantes com as religiões. Eu digo pelo fato de que o irmão Everton, né, estava realmente na cegueira espiritual. Tá? Não quero que os amigos aí da religião de matriz africana se ofendam com isso. Não é nada disso, tá? Nós estamos falando da conversão do nosso irmão Everton, que, né, veio para o Evangelho de Cristo. Lá ele não estava bem, não se sentia bem. Ele vai contar a história dele aqui e a gente vamos ouvir, vamos ver o quanto Deus foi bondoso na vida do irmão Everton. Bom, Everton, antes de você falar da sua conversão, como é que foi a sua infância? Onde você nasceu? Como é que foi? Que religião que você... Se você era católico, evangélico, ou era umbandista? Como é que foi sua infância? Conta para nós aí um pouco. Então, pastor, a minha infância, o real motivo de eu ter ido para uma umbanda foi pela minha infância também. Então, desde pequeno eu estava nesse contexto, né? Meu tio, ele tinha um centro de umbanda, localizado ali na região do Campo Grande, e meus pais, eles sempre foram dessa religião. Então, eu sempre acompanhava eles, sempre estava desde pequeno ali naquele ambiente da Umbanda, dessa religião. Então, desde pequeno eu comecei a conhecer. Não tinha ninguém do meu âmbito familiar que era cristão. Então, desde pequeno foi a religião que eu aprendi, cresci vendo bastante coisa que a minha mãe fazia, meu pai também participava. Então, não tinha nenhum, vamos dizer assim, um pai na fé, né? Para me direcionar ali o caminho que a gente deve andar, né? Então, foi que eu fui aprendendo desde pequeno. E foi o certo que eu aprendi quando eu era pequeno, né? Para mim, aquilo ali era certo. Não tinha nada novo. Cresci ali naquele âmbito ali e para mim era normal, né? Perfeito. E você, independente da religião, né, que você se iniciou junto da família, entendendo que ali era o correto, né, como religião, mas a sua infância como família, ela foi uma infância boa? Seus pais foram pessoas que lhe educaram bem? Você se sentia feliz, né, na sua infância ou não? Como é que foi a sua infância? Onde você nasceu? Você nasceu em Campinas? Nasci em Campinas. Da minha infância, assim, não tenho nada de reclamar, não. Meu pai até hoje é meu ajudador aí, né? Eu até brinco com ele que ele sabe de tudo, todas as minhas dúvidas que eu tenho, legal, peço para ele, para os meus pais. Então, a questão de infância, traumas, assim, graças a Deus eu não tenho nenhum. Pela base que meu pai teve junto com meu avô, então veio sendo uma base muito boa e parte do que eu sou hoje devo aos meus pais, né? Sim. Tanto a minha mãe como meu pai. Por mais que não tenham um embasamento na Bíblia, eles sempre tinham aquela característica, né, do certo e o errado. Então, questão do meu pai e minha mãe... Até porque também religião não define o caráter da pessoa, né? Não define, isso é verdade. Porque a pessoa às vezes, não sou cristã, então você vai lá e define o caráter da pessoa como um mau caráter. Não tem como, né? Até porque na religião cristã também tem muitos mau caráter, né? Isso é verdade. Mas que bom, fico muito feliz de saber, né, que mesmo você dentro da religião de matriz africana, era o que? Era Umbanda? Era Umbanda, né? Seus pais lhe deram, né? Foram boas referências como pais para você, sim, como são até hoje. São até hoje. Isso é muito bom, né? Isso foi uma parte da influência, né? De eu querer também ser da Umbanda, né? Porque eu via aquele tratamento comigo. Também meu pai nunca foi um cara de
de ter traumas também, nunca bebeu, nunca fumou. Então, parte do que eu sou hoje também, de não querer me interessar muito por bebida. Na adolescência, ali, a gente sempre quer, né? Conhecer como que é. Acabei bebendo, mas não era algo que me interessava. A influência da família, dos pais, não tinha uma referência, né? Não tinha, não. Minha mãe também nunca foi de beber e fumar. Teve uma parte da vida dela que ela bebia e fumava, mas, tipo assim, não era algo que acendia no meu coração. Não era um trauma que causava briga, contenda dentro de casa. Isso aí nunca aconteceu. Os pais sempre se deram bem? Sempre tiveram um bom relacionamento? Graças a Deus, eles sempre se entenderam ali na medida do possível ali. Nunca presenciei brigas deles, tipo, brigas... Você tem irmãos também? Não, sou filho único. É filho único? Sou filho Aí sim. Então foi muito bem criado, né? Muito bem cuidado. Tudo era pra ele. Tudo era pra ele. Eu digo que é ruim ser filho único, né? Porque tudo, de certa forma, você fica um pouquinho sozinho, né? Então, quando eu era mais jovem, assim, vivia mais com os meus tios, né? O meu tio que teve aqui na igreja. Tinha primos com irmão, né? Primo é com irmão. Vivia mais na casa dele do que dentro de casa. Ficava na rua, lá ia pra casa dele, lá que era perto de casa, lá e... Então, a minha infância inteira foi assim, foi uma benção. Não teve que reclamar da minha infância, não. E hoje, casado, como é que é? Hoje tô casado, pai de 3 filhos. Eu sei, né? Mas perguntando só mais. O pessoal não sabe, né? Hoje sou casado, pai de 3 filhos, graças a Deus. Tenho 26 anos e estamos seguindo aí com essa cara de velho aí, pô. Cara de velho, louco. 26 anos? 26 anos, graças a Deus. Eu tenho 47, tenho um cara de 20. E que a partir de que idade você começou, tipo assim, a frequentar a Umbanda? Você começou a se interessar? Foi a partir da minha adolescência, ali, a partir de uns 12, 13 anos, aí eu comecei a frequentar mesmo. Porque minha mãe também nunca foi uma pessoa que impôs, não, você vai comigo. Ela também nunca quis, porque ela sabia o peso que tinha, né? Minha mãe também fez alguns trabalhos mais a fundo e ela sabia o peso que tinha. Uma vez que você entra, é difícil para você sair, né? Ela sempre me deixou bem claro. Então, ela nunca foi uma pessoa que impunha, não, você vai comigo. Ela deixava brincar, você quer ir? Você vai, mas eu não tô colocando nada, não forçou vir, não forçou. E isso aí foi interessante, porque foi uma dúvida minha, né? Uma dúvida não, né? Uma opinião minha que eu tive de seguir ela, né? Porque era uma coisa que eu também acabei aprendendo a gostar, né? Desde pequeno, como eu disse, né? Estando ali naquele ambiente. Então, acabei iniciando com 12 anos, né? Que bom, Everton. E na sua infância ainda, mesmo seus pais não te obrigando, não lhe forçando você a participar da religião que eles participavam, o que te chamou a atenção, assim? A partir de que momento você se sentiu atraído, né, pela religião de de matriz africana? Sim. Quando é que você se sentiu assim atraído? Poxa, eu gostei. Você teve alguma experiência espiritual que lhe chamou a atenção? Algumas experiências? Você já tinha concepção ou a ideia de que você já era uma pessoa adolescente que estava entrando na fase de jovem e queria alguma coisa, sentido de vida? O que me interessou, na verdade, nessa religião foi as melodias, né? Tanto que quando eu era da Umbanda, eu exercia o cargo de Ogã, não era consagrado, né? Mas o Ogã é a pessoa que toca o atabaque, né? Tem consagração, né? Tem consagração para toda a hierarquia lá que você vai exercer. Se você for para médio que você recebe os espíritos, tem que ter uma iniciação. Para os Ogãs também outra iniciação. Então, tudo tem que ter uma iniciação. Eu não era consagrado a Ogã porque a minha característica naquela religião era para receber os espíritos. Então, eu estava ali em processo de evolução, porque tem um processo para você evoluir. Quando você estiver preparado, tem uma certa idade, aí sim você faz o que tem que ser feito lá para os santos, tem que deitar, fazer tudo certinho. Mas o que me chamou a atenção foi o atabaque, as melodias. Eu sempre me interessei, foi o que chamava a minha atenção e eu gostava, né? Acabei tocando atabaque por um tempo lá. O tempo que eu fiquei lá, fiquei tocando atabaque. Quando ia começar o meu processo de iniciação mesmo, para mim começar a receber espírito, aí eu acabei saindo Mas saiu por conta do evangelho ou saiu assim, não quero mais participar? Não, filho, a casa lá que a gente participava fechou. Sim. Aí a minha mãe, foi até um conselho da minha mãe, que ela falou assim, a gente que exerce essa religião, a gente não pode ficar sem algum caminho. Você procura alguma coisa. Ou se você quer seguir na Umbanda, você vai para a Umbanda. Ou se você quiser ir para a igreja, você vai para uma igreja. Ela falava isso pra você? Falava isso. Minha mãe sempre falou isso pra mim. Ela não tinha nenhuma
como é que diz aquela palavra, né? Que a pessoa, uma rejeição, né? Rejeição pela igreja? Assim, Não, nunca evangélica? teve. O tanto que minha mãe sempre me influenciou a ir pra igreja, não É? pra Umbanda. Minha mãe não queria Olha. que eu fosse pra Umbanda. Por ter a minha tia também, que é a irmã dela, sempre foi da igreja, era missionária juntamente com meu tio, né, que faleceu no ano passado. Ele era pastor também, então ela tinha uma influência também, né, de alguns cristãos na vida dela. Por mais que eu não era tão ligado assim, né? Comecei a ser ligado agora, depois que eu tive um pouquinho mais de conhecimento do evangelho. Aí a gente quer estar mais perto de quem é evangelho, Sim. tem a mesma convicção, né? A mesma fé que a nossa, a gente tem mais ligamento, né? Mas quando eu era mais novo, era mais o meu tio mesmo, que era o pai de santo, que eu sempre idolatrava ele, né? Vamos dizer assim, né? Sempre estava perto dele. Tinha essa questão da idolatria do pai de santo, igual Tem um as pouquinho. ovelhas às vezes tem aquela referência do pastorado, do pastor, né? Do pastorado. Acaba tendo um pouquinho, sim. E como é que o pai de santo, né? Que é o pai de santo que fala, né? Sim. Só tem essa nomenclatura? Só A pai de liderança? santo e mãe de santo. E mãe de santo, né? Só aí os outros são dados como filhos, né? Filhos de santo. Os filhos E como é que era esse relacionamento diário? Por exemplo, você só via o pai de santo no final de semana? Ou era como uma igreja? Ó, vou lá, hoje tem o culto que fala? Não, né? Gira, né? Falar gira. Né? Então, como é que ela funcionava? Era quarta e domingo? Era só de sexta-feira que Só de tinha lá, de sexta-feira. Você tinha contato só com ele na sexta ou você tinha um contato diário, de aconselhamento, Como eu de vida? não tinha muito contato com eles, quem tinha era mais minha mãe, mas eles tinham uns grupos lá e sempre estavam se comunicando, né? Sim, sim. E eu, como eu era mais jovem, tinha contato com a minha mãe quando ela falava algum recado. Hoje é gira de tal entidade. Aí ia preparado, pensava. Então, em questão de muito interessante, é isso aí que o pastor falou, o dia tal. Então, se naquela semana tivesse gira, você não podia fazer nada, não podia ingerir bebida alcoólica, não podia fazer nada. Então, vamos dizer assim, uma religião muito rígida, né? Agora que a gente passou pelo período da quaresma, então impactava muito quem é dessa religião. Então, podia sair para rua depois das 10 horas da noite, tinha todo Existe todo um processo, critério né? rigoroso. Um critério rigoroso. Ali de participação do dia a dia da vida, Sim, não pode beber, não pode ter algum tipo impacta bastante. conduta. Olha só. E se a pessoa fosse, bebeu ou teve algum tipo de atitude errada, chegava lá... Aí a entidade se a entidade fosse forte mesmo, ela sentia e chamava a atenção daquela pessoa, pediu para se retirar. Olha só. E era assim. E como, por exemplo, assim, nós cristãos evangélicos, né, nós temos uma... Assim, não vou entrar em pontos teológicos assim, mas a visão que temos em relação à Umbanda e as manifestações das entidades são demônios. Sim. Né? E como é que isso, por exemplo, por parte dessa entidade em relação ali ao membro dali daquele local de gira, né? Como é que eles exigem, tipo assim, esse tipo de consagração da vida da pessoa, se eles realmente são os que impõem, né, espiritualmente falando, né, sobre a vida da pessoa esses males? E aí requer dela... como é que você entendia isso com um caso assim? Até porque você não entendia que era um demônio, né? Sim, ali pra mim tinha uma entidade ali que recebia, que a gente tinha um ponto de referência ali, né? Certo. Mas quando a pessoa recebia o santo ali, tanto qualquer nomenclatura ali de Exu, Pombagira, então a gente conversava como a gente tá conversando aqui. A pessoa recebia o santo, tava lá incorporado, então você ia lá, a pessoa já te conhecia quando você tava... A pessoa não, né? A entidade que te conhecia, ela acabava tendo uma sensibilidade com você, até gostava, né? Então ia conversando, dava conselhos, como a Umbanda, ela é uma religião um pouquinho mais tranquila, ela não preza a maldade, preza mais a paz ali, não prezam pela maldade como as outras religiões de Quimbanda. A Quimbanda que faz o mal, é mais pesada, né? De magia negra, essas coisas. Sim. Esse você não entrou nesse tipo de Não, só na Umbanda mesmo. Só na Umbanda. E como é que era o tratamento entre você e as pessoas ali, o pessoal? Era bom, era como se ali como era um grupo pequeno de pessoas, era como se fosse uma família mesmo ali. A gente se tratava bem, não tem nem que reclamar deles também, era um ambiente bem saudável. Convívio bom. Convívio bom, não tinha nada de briga, tipo, não gosto dele, não gosto dela.
E todo mundo se gostava quando era um grupo pequeno, né? Do máximo umas 15 pessoas ali. E se ajudavam também. Se ajudavam. Tinha esse aspecto de um ajudar o outro. Sim, sempre teve. De um ajudar o outro, os problemas. Então, quando a entidade estava ali, como eu estava falando pro pastor, a gente conversava como se fosse uma pessoa. Então, os seus problemas ali que você ia falando, te dava conselhos como que você ia sair daquele atalho. Por exemplo, se você tivesse com um problema de trabalho, daqui a pouco você vai conseguir. Então, era uma entidade realmente de sabedoria. Nessas religiões, quando a pessoa recebe, ela tem que ter uma certa evolução. Então, elas recebem o espírito de luz, né? Que falam uns espíritos mais evoluídos. Então, esses espíritos conseguiram incorporar na pessoa, conversar normalmente, dar conselhos e até, vamos dizer assim, se a pessoa tivesse realmente uma vida boa ali, tivesse se consagrando com a entidade, ela conseguia curar, conseguia dar porta de emprego. Tem isso também? Tem isso também. Quer dizer, se a pessoa está muito bem evoluída, ela consegue exercer uma ação de milagre, de cura, de alguma coisa assim espiritual na vida da pessoa. Consegue. Já presenciei bastante, já tive bastante experiência. Olha só. Bastante experiência sobre isso daí. Everton, quando você frequentava, você sentia algum preconceito pelo povo, assim, de você frequentar essa religião? Para com o povo da Umbanda ou da igreja? Não, o povo de fora. Não. Pessoal... Naquela época tinha um pouquinho mais de rejeição, né? Meados de 2010 ali até 2015 o pessoal rejeitava mais. Hoje em dia não, né? Hoje em dia tá normal, mas antigamente se aparecesse com uma guia, que é o colar que a gente usava lá, as pessoas já olhavam meio diferente, mas hoje em dia já tá normal, né? Você vê uma pessoa hoje de guia no pescoço e fala que é normal. O cara, você usava esse tipo de guia, essas coisas? É como se fosse uma proteção para as pessoas que exercem essa religião, as guias que a gente fala, né? Que é uns colares de miçanga, né? De plástico. Então você pega um fiozinho de nylon e vai fazendo esses colares, né? Conforme a entidade fala para você fazer, ou você sente no coração de entregar para aquela entidade. Aí você faz, tem diversas cores. A cor de Oxalá mesmo, que é de Deus que eles falam, né? É branca, totalmente branca. Então, todo mundo tinha que ter uma dessa, porque se é de Deus, né? Então a gente sempre tinha, todo mundo tinha. Aí tinha de Exu, que é vermelho e preta, tinha de caboclo, que é verde e branca, caboclo fala que é o pessoal de indígena lá, né? Que é das matas. Então, cada entidade tinha uma cor de colar diferente. Então, e fazer referência a algum elemento da natureza, algo assim, né? Cada entidade tinha uma cor de missão. Você tinha que andar de branco. Tinha que todo de branco. Você andava também de branco também? Sim, só nos dias de gira, né? Aí já saía de casa pronto já. Você sentia vergonha de sair com esse tipo de roupa ou sentia... A gente se sentia um pouquinho mais meio assim, né? De ficar meio assim porque tinha rejeição. Mas hoje em dia tá mais tranquilo. Mas naquela época eu senti um pouquinho quando você tava lá praticando a religião da Umbanda, você teve algum tipo de... como posso dizer, né? De intolerância religiosa por parte de cristão evangélico? Você já sofreu algo assim? Nessa parte não, nunca tive, não. Nunca que teve. Também eu não era extravagante também, né? Só realmente nos dias de gira a gente só... Não, mas quando você saía com roupa branca na rua ali, algum conhecido evangélico da família falava alguma coisa? Nunca presenciei. Porque a gente tem hoje assim uma incidência muito grande de pessoas que militam por esse lado, né? Tanto na política como na religião, sempre dizendo que os evangélicos são intolerantes à religião de matriz africana. Sim. Por você mesmo, você nunca visualizou, nunca teve uma má experiência com um cristão evangélico em relação à intolerância religiosa? Eu particularmente nunca tive, porque quando eu era da Umbanda, na época que eu tava lá, nunca ia numa igreja, sempre era só na Umbanda. Mas depois, nunca tive uma má experiência assim, né? Certo. Você começou a ir pra Umbanda quantos anos mesmo? 12, 13 anos. E nem na escola, tipo assim, o pessoal... Na escola era um pouquinho mais pesado. Quando eu falava... o pessoal já zoava. Ali. Falava ou não? Falava. Na época, na rua da minha mãe tinha, né? Os vizinhos falavam que minha mãe era macumbeira, mas minha mãe nem ligava. Aquele meu pai feitiçaria, chamava de bruxa. Meu Deus. A minha mãe nem ligava, a gente nem ligava, né? Como a gente conhecia, né? Sabia como é que era. O negócio era mais embaixo, né?
Mas e lá dentro, assim, nas reuniões, nas conversas, eles falavam alguma coisa contra a igreja? O que eles falavam sobre Não, nada contra a contra a igreja. religião? Tanto que o começo das gírias lá que eu falei, né? Eles rezavam, Pai Nosso, direcionava... que Tinha a Bíblia também? Não, Bíblia não. Falava que o Pai Maior estava na direção, que era Deus, né? Então, aí, ali se iniciava com uma reza ali, todo mundo ali se concentrando. Aí, depois disso que começava. Como eu tocava tabaco, começava a tocar tabaco, e ali todo mundo se concentrava. Daqui a pouco, cada um ia recebendo o seu santo ali. Meu Deus. E você recebia santo também? Não, Já chegou a receber? Nunca recebeu? Aí, quando eu tava me preparando, aí fechou. Eu até digo que foi uma sabedoria do Pai de Santo lá, quando eu tava começando no processo lá, e deixava no cantinho lá, não colocava a mão na minha cabeça, não colocava nada. Acho que foi até Deus já um cuidado do mostrou pra Espírito ele. Santo naquela época. Ele deixava ali só no cantinho lá, para esse aqui, né? Não é nosso, Não vai não. tocar não, né? É do Espírito Santo esse rapaz aqui. Que Foi. legal. Aí depois, quando fechou, eu já tava com a minha esposa, já a gente namorava ainda, né? Eu digo que lá em casa ela foi o ponto de luz, porque ela era a única cristã em casa lá, né? Aí, então ela chegou em casa, tudo mudou. Eu virei cristão, minha mãe virou cristã. Ela se batizou um tempo atrás aí, em dezembro, minha mãe se batizou. Que benção, Então, hein? desde então, tá sendo uma bênção, graças a Hoje Deus. sua mãe vai na igreja Hoje também. minha mãe vai na igreja, vai na Assembleia de Deus, onde eu me converti lá. Ela vai até hoje, segue lá. Que benção, hein? E eu sempre tô lá, né? A gente tá indo na igreja junto, eu vou na igreja da minha mãe de vez em quando. Ela veio aqui já também. E a sua esposa, quando você falou pra ela que era dessa religião, qual que foi a reação dela? Ela ficou um pouquinho... Balançou um pouquinho. A mãe dela também não tinha gostado na época, mas na época que minha esposa, a gente tava namorando, minha esposa tava um pouquinho afastada. Ela chegou até aí com a gente, né? Só que ela não seguiu. Chegou uma época da nossa relação que ela falou, não vou mais, se você quiser ir, você vai sozinho. Aí foi o ponto que eu vi. Eu falei, ou eu saio daqui, ou eu vou perder minha namorada, né? Que ainda era minha namorada. Aí foi onde começou o processo, que a pastora Rosângela, né? Que hoje o marido dela tá aí conosco, é amiga nossa aqui da igreja. Isso. Os irmãos não vão saber, mas uma oportunidade, o pastor chama ela aqui também para dar um testemunho, né? Então ela teve uma relevância muito grande no meu casamento, na minha relação com a minha esposa, que ela ajudava a minha esposa a orar. Ajudava a minha esposa em oração e uma vez que eu vim na igreja dela, quando ela congregava aqui ainda, ela lançou uma palavra para mim, falou que eu iria estar na igreja um dia ainda. E eu não acreditei, né? Falei, como que eu... Não vou, não quero. Aí, depois disso daí, foi só benção. Foi só benção. Depois aconteceu meu casamento. Depois do meu casamento ainda não era cristão. Aí... Mas antes de a gente até se aprofundar nessa conversão, né? Que você já tá meio que dando um spoiler aí. Mas como é que foi que você conheceu sua esposa? Onde que você conheceu sua esposa? Você sabia que ela tinha uma linha cristã ou não? Não, eu nem sabia. A gente se conheceu pela rede social. Como era de Campinas, ela era aqui de Hortolândia, a gente nunca nem tinha se visto. Começou a conversar pela rede social. E a minha cunhada, né, que é a irmã dela, falou assim, eu tava no processo de tirar minha habilitação. Aí eu falei que eu não vinha pra cá porque eu não tinha carta, né? Dando uma desculpa, né? Quando a gente é noivo, a gente não quer namorar, né? Dando uma desculpa. Aí eu falei assim, quando eu tirar minha carta, eu vou aí conhecer você e tudo mais. Aí no dia que eu consegui minha carta, eu tirei foto, né? Aí minha cunhada falou, não, agora você pode ir. Falou, não, beleza. Isso era quinta, quarta-feira, aí no final de semana eu falei que ia vir pra cá. Aí no primeiro dia que eu vim pra cá, já conheci os pais delas, aí desde então... Aí deixou na mão mesmo, assim. Deixei na mão de Deus. Pessoal. Aí isso aconteceu em 2018. Oi? E depois de 2018 até agora, eu tô com a minha esposa aí, graças a Deus. Graças a Deus, hein? Que benção. Com 3 filhas. Olha aí. Todas sendo... Crescendo na igreja, crescendo na igreja, graças a Deus. Que benção, Everton. E como é que foi você foi deixando a religião? Você estava, né, da Umbanda e se aproximando do Evangelho. Como é que isso se iniciou na sua vida, né? Foi através da sua esposa, do seu tio? Como é que foi? Foi um pouquinho de trabalho duplo ali, junto com a minha esposa, meu tio também, né? Meu tio já era cristão um pouquinho mais tempo, então ele foi dando esses conselhos, né? Tanto que no dia da minha conversão, quem estava presente era meu tio. Foi um processo de célula, né? Que ele fez em casa, junto com os pastores da Assembleia de Deus lá onde eu me converti. Eles foram em casa e o pastor lá deu um testemunho parecido com a minha vida, né? Que ele também gostava de beber, a personalidade dele era parecida com a minha. Eu acabei me identificando, né? Aí eu acabei liberando aquela palavra, né? Se falar uma palavra direcionada aí, falar para aceitar Jesus, hoje eu aceito Jesus.
Aí no final o pastor foi lá e falou o apelo, falou: alguém aqui quer aceitar Jesus? Eu levantei minha mão, aceitei Jesus na sala da casa do meu pai lá, que eu ainda morava com ele. E aí foi benção, o Espírito Santo desceu lá, tomou meu tio em línguas estranhas, o pastor lá também. Que maravilha. E aí acabou se iniciando ali, né, depois dali. E acredito que não foi tão difícil, porque, como eu falei, na Umbanda tem um processo de consagração. Quem se consagra é um pouquinho mais difícil. Aí tem que ser um processo de libertação mesmo. Certo. Aí é um negócio mais profundo. Como eu não iniciei, não me consagrei, acabou sendo um pouquinho mais tranquilo para mim desvincular, né, da Umbanda para o Evangelho. Sim. Mas agora a gente vê, se a gente pesquisar, tem bastante testemunho de quem precisa mesmo se libertar mesmo. É um processo de cura e libertação. Aí o negócio é mais embaixo aí. Aí arremete a vida tanto do pastor que tá com aquele trabalho à frente, Tá né? ministrando E da vida, né? Pregando, né? Aí tem que ser um trabalho em conjunto, individual ali com aquela vida ali. Aí um pouquinho Como é mais. que foi essa experiência no dia para você, assim, além da identificação com o pastor, né? Que você se identificou com ele. O que você sentiu naquele momento? Eu senti um alívio, né? A gente que quando a gente não exerce nenhuma. E você não tinha ido para a igreja ainda, assim, Não, no culto mesmo, não né? tinha, Foi numa não. célula. Foi uma célula. Olha. Aí depois dali que eu comecei. Aí eu comecei a ir na Assembleia de Deus. Aí foi como quando eu comecei a entender o que era o Evangelho. Porque antes eu ia, não tinha nenhum acompanhamento, nem nada. Um discipulado, né? Discipulado não tinha, então eu não entendia nada. Aí depois que eu permiti que o Espírito Santo operasse no meu coração, foi aí que eu comecei a entender como é que funcionava, né? Sim. Como é que funcionava a igreja, o corpo de Cristo. Foi ali que eu dei meus primeiros passos no Evangelho, na Assembleia de Deus, né? No Ministério Vila Georgina. Até que amanhã é o aniversário do Ministério Vila Georgina. Eles vão fazer 35 anos lá. Uma benção. Que legal, que benção, hein? Aí foi aí que começou. Foi daí que começou, e depois, uma vez que a gente conhece o Evangelho. Mas aí já tinha fechado Já tinha fechado. A casa de Umbanda, ela já tinha fechado. já. Já. E como... Não direcionaram você para um outro lugar? Sim, Não. mesmo? Não, até direciona, né? Mas a gente fica um pouquinho receoso, porque as pessoas que comandam casas de Umbanda podem ter o coração maldoso, né? A gente não sabe como que é o coração das pessoas. Quando a gente vai na igreja, a gente até sabe, né? Não que todas as igrejas sejam conforme Deus manda, mas a gente tem um pouquinho mais de confiança. Agora, nessas pessoas, a gente não sabe qual que é a maldade das pessoas. Sim. Pode ser que ela faça alguma amarração e sua vida fica presa naquele lugar lá. Você não sai mais de lá. Isso acontece hoje em dia, né? Meu Deus. A pessoa fica amarrada num lugar lá, não consegue sair mais de lá. Se quiser sair da Umbanda também não consegue, porque fica amarrada lá, os espíritos malignos, aí vai arrebentando a vida da pessoa ali. Meu Deus. É mais complicado. Aí por conta desse receio, eu não segui mais. Eu falei, agora eu vou pra igreja, agora não tem mais escapatória, né? Se eu não for pra igreja, e quem exerce essa religião da Umbanda, se você fica fora, os espíritos começam a cobrar. Porque quando você tá na Umbanda, você tem que ir alimentando alguns santos, que nem Preto Velho, você tem que acender uma vela aqui, o Oxu, você tem que acender outra vela ali. Tem que estar sempre idolatrando ali, prestando um culto. Se você parar totalmente, aí eles começam a atacar você de todas as maneiras. Você sofreu esse ataque no início, sim? Não sofri, não deixava de fazer esses cultos, né? Porque minha mãe também me ensinava, né? Tinha que acender uma vela de 7 dias toda semana. A gente ia no mercado lá, comprava um pacotinho de vela de 7 dias, deixava sempre acesa lá, pro anjo da guarda. Meu Deus. Deixava lá em cima, lá com um pouquinho de água lá. Não é cachaça, não? Não, cachaça é Exu, é outra dominação. Aí a gente deixava lá, tinha que ter. Sempre uma vela de 7 dias acesa, tinha que estar sempre alimentando. Uma experiência espiritual de ver assim, de manifestação? Toda a gíria se manifestava, né? Foi o que eu falei. De ver não a manifestação ali na gíria, pessoa, mas eu digo assim, espiritualmente falando, né? Uma manifestação assim de o espírito se materializar na sua frente, falar com você, conversar com você. Conversar não, mas você sentir a presença, né? Você sente a presença ali, o peso que tem, a energia. Sim. E acaba aí os espíritos que têm mais identidade com você, eles aparecem meia volta ali em sonho, você tem bastante sonho. Olha. Os espíritos que querem trabalhar com você, eles chegam mais perto, né? Que nem tem Exu, Preto Velho, Caboclo, então você sente mais a energia desse pessoal aí. Tanto que na época do quartel, quando eu tava lá, eu via direto os espíritos lá. É mesmo? Via direto. Você ia lá no quartel mesmo? Ia lá no meio do mato lá, volta e meia, você tava vendo alguma coisinha lá. Rapaz. Você ficava com medo ou não? Não, como eu tava já tava acostumado, eu acabava Caramba. ficava tranquilo, né?
Meu Deus, hein? Mas você vê sim. Quando você tem, minha esposa mesmo fala, quando ela tava dormindo comigo, às vezes eu se mexia na cama lá, falava com uma voz estranha, Olha. dava umas mexidas na cama lá, e ela orava, repreendia. Mas Uma ela, manifestação. uma manifestação, ela falava. Não depois da conversão, antes. Antes da conversão. Ela falava que era pesado, que minha esposa ela tem o dom da visão, né? Então ela via também no quarto da gente, os espíritos lá querendo atormentar a gente. Olha. Querendo atormentar ela, né? Porque ela via que ela era uma influência para aquela família, né? Ela via que o peso que ela iria causar naquela casa, né? Então eles tentavam de qualquer maneira. Quando você casou, sua esposa foi morar lá com você, com os seus pais, junto? Sim. Ah, é? Foi morar lá. E ela, só ela cristã? Só ela cristã no lar. Não. E a gente não. Meu Deus. E como é que foi esse convívio aí? Ela sofreu bastante batalha espiritual. Ah, é? Ela fala que hoje, se sentar aqui para conversar com ela, fala. Trazido ela, mas... Ela fala que foi pesada a experiência dela, porque eu não tenho dom de visão. Então, quem via. As coisas era ela. Viu o santo aqui mesmo parado na frente dela, ela via. Então, ela, volta e meia, ela tava vendo, não dormia de noite. Meu Deus. Aí tinha aquela experiência de eu estar sendo manifestado ali mesmo dormindo. Falava as coisas para ela, falava que ela, na minha boca, o espírito falando que era para ela sair daquela casa. Então, eu tive essas experiências, na verdade, juntamente com ela. Depois eu acordava. Ela tava lá emburrada, eu ia perguntar o que era, ela não tava lembrando de nada, ela que me falava. Ah, vi tal coisa aqui, vi tal coisa ali. Depois que eu tive minha primeira filha também, os espíritos tentando acessar o berço, mas não conseguia. Tentando matar, falava que ia matar. Deu algo para desanimar ela, né, da fé. Para ela tentar ceder para adorar eles, né? Mas aí, graças a Deus, ela não... Você chamava a sua esposa para ir participar desses chamava. Ela chegou aí depois ela chegou falou... aí como assim? Como é que foi isso? Ela participava participou da gíria há algum tempo, só que ela falou que não era pra ela aquilo lá, né? Ah, é? Ela já era cristã, só Mas que ela foi para participar, para ver como é que é? Ela foi porque eu ia, né? Ela foi mais para acompanhar mesmo, para ela não ficar sozinha em casa, porque quando ia todo mundo de casa, ela ficava em casa sozinha, acabava indo. Deus. Aí ela via aquela situação, ficava quietinha no canto dela. A estratégia dela? Tipo, você vai acompanhar ele? Ou ela estava meio que fraca na fé? Como é que foi isso? Eu acho que foi mais uma estratégia também, né? Porque se ela fosse não acompanhar ele, como é que vai ser? Como que eu vou ganhar ele, né? Sim. Ela acabou pensando. Mas eu já ouvi falar assim, pessoas que não são evangélicas, mas também não são dessas religiões. E elas vai para ver como funciona, e o pessoal lá fala assim, tem gente que não é para estar aqui, o espírito não quer se revelar. Tem isso também? Acontece. Se a pessoa tiver um chamado e for nesses lugares, uma escolhida de Deus, assim, a pessoa já fica aquela dificuldade de... Sim, tem aquela dificuldadezinha. Na onde a gente estava lá nunca aconteceu isso, mas acaba tendo a dificuldade, sim. Capaz, que coisa, hein? E como é que foi assim na hora da sua conversão, né? Sei que você já falou que sentiu mais leve e tudo mais, mas assim, qual que foi a sua compreensão? Porque assim, você já estava acostumado a conviver com esse ambiente, né? Eles não têm uma Bíblia, não têm uma escritura que possa dizer, isso aqui é a nossa palavra. Então, quem dá os ensinamentos lá é mais as entidades, né? Então, mas qual que é a fonte dessa... Tipo assim, é a entidade que fala, a entidade isso, fala, né? Mas a fonte ele acaba sendo a entidade. Pai Santo não tem uma diretriz assim, tipo assim, um livro, por exemplo, um terreiro que é o terreiro, por exemplo, tipo uma igreja, né? Tem ali a igreja central. Não, então, assim, a qual reportam a outro pai de santo maioral deles, assim, ou não? O pai de santo ali acaba sendo o porta-voz ali da casa. Né? E ali a entidade dele, vamos dizer assim. Mas uma pessoa abre um terreiro, tipo assim, eu quero abrir um terreiro, dá na cabeça dela e vai então, aí foi isso que eu falei, as pessoas vão evoluindo, né? Aí conforme vão evoluindo como médio e conforme você vai tomando outro terreiro, vai evoluindo, conforme a evolução vai crescendo, aí até aquelas pessoas te direcionar um pai de santo, como outros vai fazer um trabalho com outro pai de santo. Então aquele pai de santo entende que você já está com uma evolução boa para você ser um pai de santo. Aí o pai de santo, sim, pode abrir um terreiro. Pode firmar ali um terreiro, ou abrir um espaço grande. Mas aí o outro pai de santo, que é o pai de santo desse pai de santo aí, libera ele, consagra ele e vai... É no meio da consagração, né? E tem os processos de consagração. Ou é a entidade que manda ele abrir assim, vai lá e abre um tal lugar. Os processos de consagração mesmo. A pessoa tem que estar bem evoluída, né? Qualquer pessoa que pode chegar lá e abrir um terreiro, não.
Tem que estar bem embasado ali, bem firme mesmo, que senão dá tudo errado. Meu Deus, hein? E outra coisa, assim, aí nessa transição, né, da Umbanda para o Evangelho, né, das trevas para a luz, né, como é o tema desse podcast, onde você está dando esse testemunho. Então, quando você se converte, assim, é da noite pro dia que há uma mudança? Ou tipo, você larga tudo, vou abandonar? Ou você ainda, tipo assim, ficou, vou lá, eu vou na igreja? Não, depois que eu fui na igreja, eu fiquei só na igreja mesmo. Ficou na igreja, depois nunca que mais. eu conheci a verdade, aí eu falei, tava errado mesmo. Agora não tem como voltar mais, não. Surgem uns gatilhos mesmo do inimigo mesmo, querendo que você volta, né? E ele não quer perder. E era baseado no que, esses gatilhos, assim? Uma dificuldade que você estava vivendo? Uma vontade mesmo, que nem vontade de beber, vontade de sair, vontade de se largar o casamento. Então, eram algumas coisas que vêm pesado mesmo. Briga dentro de casa, acaba sendo mais forte. No relacionamento conjugal ali, se a esposa ou o esposo não estiver sabendo o que é mesmo, acaba largando ali e ali não se constrói uma família. Digo que hoje minha esposa teve muita sabedoria e Deus ajudou ela, porque se não fosse ela, talvez eu nem teria uma família hoje. Então, Deus ajudou ela, juntamente com o Espírito Santo, e ela conseguiu aguentar. Tanto que no decorrer desse tempo ela teve alguns traumas, né? Desenvolveu ansiedade, depressão, por conta dessa pressão toda, né? Que eu acredito que não foi fácil para ela. Ela conta começou a contar de um tempo para cá, que eu comecei a ter mais contato com o Espírito Santo, fiquei mais harmonioso, que antigamente eu não era essa bênção, não. Pra falar a verdade, eu tinha um pouquinho de dificuldade de entender o relacionamento, né? Como eu nunca tinha me relacionado antes, nunca tinha presenciado o que era o casamento, no começo a gente erra. A gente não quer escutar a esposa, acha que a gente é dono da verdade, a gente acha que o homem tem que acertar em tudo, realmente não é. Aí depois de um tempo que eu fui ficando mais tete a tete com o Espírito Santo, a gente entende o que realmente, qual que é a finalidade do homem dentro de uma família. Aí que começou o nosso casamento, começou a andar, começou a dar certo, comecei a escutar ela se sentiu à vontade de se abrir. Aí foi onde ela falou tudo que ela passava. Aí foi um divisor de água em nossas vidas. Aí foi que a chave virou mesmo. Que benção, hein? Que benção. Que maravilha, hein? Uma maravilha. Testemunho maravilhoso. Pessoal, se você ainda não se inscreveu aí no nosso canal, eu quero encorajar você a fazer isso agora, né? Você que está ouvindo aí o testemunho do irmão Everton, esse testemunho maravilhoso aí, essa obra que Deus fez na vida do irmão Everton, fazendo dele um servo do Senhor. Então, somente o Espírito Santo para convencer o homem, tirar o homem do engano, né, da mentira, das trevas, assim como outrora estava o irmão Everton, né? Mas você quer fazer mais uma pergunta aí, Moacir, dentro disso aí? Então, vamos lá. Irmão Everton, quando você se converteu ao Evangelho de Cristo, né? E qual era a concepção que você tinha de Jesus antes? Assim, poxa vida, na Umbanda eles devem denominar uma referência a Cristo, né? Só Deus mesmo, que Cristo eles não gostam de falar. Eles não gostam de falar de Cristo? Quando você vai falar para uma entidade, ele já não toca no assunto. Já não entra no assunto. Não tem permissão para falar, né? Não tem permissão. Então, Cristo é o maioral, Deus também é o maioral. Então, ele não tem nem permissão nem para falar o nome. Então, eles não gostavam de falar. Não pode falar. Não pode falar. Olha. Só se permitir. Se permitir, eles falam. Tanto que tem algumas informações que eles falam que não tem permissão. Então, por exemplo, vou pedir permissão hoje e aí na próxima gíria a gente vê se eu conseguir essa permissão. Porque o reino espiritual é um pouquinho complicado mesmo. Tinha espíritos lá que eles tinham que realmente ver se poderia falar, se não pode, eles falam que não pode mesmo e acabou. Deus. E é assim que funciona. Olha. Aí você então, não tinha nenhuma ideia do que era Jesus ali, não. Você não tinha, né? Não tinha ideia. E quando você vem para o Evangelho, você ouve de Jesus, né? Qual que é a compreensão que você tem a respeito de Cristo naquele momento ali? A compreensão que eu tive foi que o Espírito Santo era o nosso único e suficiente Salvador. Sim. Ali na Assembleia de Deus, ali foi onde... Você foi bem discipulado ali. Bem discipulado. Tanto que para mim me batizar, teve esse processo, né, de entender o que era capítulo, o que era versículo, as 3 trindades. Então foi explicado bem direitinho. Aí foi onde esse aqui é o caminho, eu vou seguir isso aqui. Você teve clareza dessas compreensões. Tive clareza. Isso é importante no dia de hoje, né? Quem vai se converter, para quem está pensando em se converter, você entender o que realmente quem que é Cristo, qual que é
o peso que ele tem em nossas vidas, né? Tanto Certo. o Espírito Santo, e entender como que é, né? O que é a Bíblia, o que é o Antigo, o Novo Testamento. Foi isso que no princípio, eu comecei a aprender. Aí foi ali que virou a chave na minha vida mesmo. Foi Meu aí que eu Deus. comecei a entender. Meu Deus, que benção, hein? E o que Jesus representa para você hoje? Hoje Jesus representa tudo, né? Foi realmente das trevas para a luz, né? Comecei a enxergar, que eu estava cego totalmente. Comecei a enxergar, comecei a escutar, e foi isso que Deus fez. Ele transformou minha vida totalmente. O que você tinha de sentimento quando você estava lá na Umbanda é diferente de hoje? Não, é totalmente Mais diferente. alegre, Lá, mais feliz? lá é uns momentos que a gente vive, é como se fosse a gente estar satisfazendo o próprio ego. Lá é isso, né? Sofreu Acaba alguma sendo isso. perseguição por parte deles, assim? Do Não, Pai de Santo? não. Alguma fala, alguma coisa? Não. Até que também já não tinha mais, né? Não, mas Você não tinha mais contato. o pessoal de lá era uma benção, mas tipo assim, de querer que eu volte, nunca teve. Sim. Eles respeitaram, né? No caso hoje, o seu pai, sua mãe, seu tio, tudo convertido? Minha mãe meu tio, o único que por enquanto é convertido é o meu tio Silvio, né? Que veio aqui na No culto, igreja, né? que me ajudou na minha conversão. Meu pai ainda não é, só minha mãe dentro de casa e a Seu gente. pai continua na Umbanda? Ele continua acompanhando meu tio, né? Sim. Teu tio é Meu tio é pai de santo. Pai de Santo, né? Ele volta e meia, ele acaba ajudando meu tio alguma coisinha ali. E Agora meu tio também tá com uma idade avançada, então ele acabou parando de fazer alguns trabalhos por conta da idade que não permite mais. Mas meu pai ainda Mas tem um bom continua. relacionamento com eles? Como é que é? Tem relacionamento. Sim, sim. Vou na casa dele de vez em quando, não tem problema nenhum com isso. Que legal, né? Mas aí meu pai ainda continua. Sim. Meu pai é o único de casa que continua ainda, mas a Nunca minha foi na mãe igreja, seu pai? já chegou foi aí, uma já. vez. Já chegou aí. Mas ainda não teve aquele Não teve a encontro. decisão de aceitar Jesus ainda, não. Que maravilha, hein? Mas A mãe, ela se converteu antes de você ou depois? depois, foi bem depois. E foi através da sua vida? Foi. Que Acredito que benção. sim, que eu convidava ela também. Sim. Ela começou aí, demorou um pouquinho, porque ela realmente entendeu que de sair daquela vida para de cristão é um pouquinho complicado. Foi o que eu falei. Para quem é consagrado, que minha mãe foi consagrada, minha mãe também recebia santo. Então, quando ela foi realmente conhecer a igreja, demorou um pouquinho para ela tomar essa decisão, porque o inimigo também trabalhando ali na mente dela, que não queria que ela fosse de jeito nenhum também. Aí demorou um pouquinho mais, demorou uns 3, 4 anos para minha mãe Glória a Deus, hein? aceitar Jesus. Que maravilha, hein? E assim, hoje você nunca mais pensou, já teve assim, mesmo no começo, é claro que você tem aquelas guerras, né, espirituais. Mas hoje, assim, como é que você vê, né? Hoje eu nunca pensei mais em voltar, prefiro Jesus, quero andar com Jesus. Já pensei sim, a gente, no decorrer da caminhada ali, que a gente está com Cristo. O cristão que falar que não teve prova vai estar mentindo, né? Quando a gente tem algumas provas que influencia em questão financeira, então o inimigo vem trabalhando na sua mente, né? Era mais fácil lá a questão financeira? Era mais fácil. Tinha mais prosperidade financeira. É tipo uma moeda de troca. Se você fizer para eles, eles fazem para você. Agora, se você não fizer também... E com Cristo? Com Cristo aí é Bíblia e pega a sua cruz e segue Jesus. Jesus. Vai passar necessidade, vai passar necessidade. Então, quando a gente não entende um pouquinho, né? Quando a gente está se evoluindo na fé, na fé cristã, a gente sabe que é um pouquinho mais difícil, né? E acabei tendo bases cristãs, não dentro de casa, acabei tendo que aprender um pouco sozinho. Sim. E acredito que isso foi muito interessante na minha caminhada, porque a gente realmente busca o conhecimento, né? A gente busca conhecimento, a gente busca conexões que estão baseadas na Bíblia, e isso vai te ajudando. Sim. Mas volta e meia, quando eu estava um pouquinho balançado assim, tinha aquele pensamento, aquele gatilho, vou voltar porque isso aqui não é normal. Minha vida tá travada, mas não, é você que tá fraco mesmo, não tem nada a ver com o inimigo. Tá passando por uma prova, tá passando também, por uma né? prova e quer desistir entender, mesmo. né? Querer desistir, chutar o pé da barraca o cristão, em algum momento da vida, vai querer fazer isso aí. Vai querer voltar pro mundo ou pra vida que tinha antigamente. E assim foi na minha vida também. Teve alguns momentos que eu desejei voltar,
mas logo entendi que realmente é Jesus, não tem outro caminho. E também a gente vai evoluindo, a gente vê que mesmo nas dificuldades, nos empecilhos que tem a nossa vida, com Cristo a gente passa pela prova, mas a gente passa alegre. A gente sabe que logo vai passar, se não passar também tá tudo bem, e com Cristo a gente vai caminhando. Com Cristo é tudo bom, Com Cristo né? tudo é bom, tudo é maravilhoso. Perfeito no sentido... Sim, a gente sabe que sentido bom, perfeito, mesmo estando nas adversidades. Na luta, né? Porque a gente sabe que o evangelho não é igual nesses formatos, né? Toma lá e dá cá, né? Não é uma moeda de troca. Não é. A nossa fé, a nossa vida com Deus, não é assim, ó, tô te dando, Senhor, essa obediência aqui, mas eu quero de volta, né, uma porta de emprego, uma riqueza aqui, né? Nós sabemos que já somos mais do que privilegiados só de sermos acolhidos por Deus, né, mediante a sua graça, e hoje nós somos salvos por esta graça, por este favor imerecido, a qual nós não somos dignos, né? Não somos, nunca fomos e nem seremos dignos de tão grande salvação que o Senhor operou através de Jesus na nossa vida, né? Eu tenho o meu testemunho, o Moacir também, né? Você tem esse testemunho maravilhoso. Sim. E a Bíblia diz, nós não somos salvos pelas nossas obras. É verdade. Até porque na Umbanda tudo tem que ser obras, né? Tudo tem que ser alguma oferenda. Tem sacrifício lá, alguma coisa de animais tem também? Sacrifício, tem. Né? Tem que agradar a entidade, Tem que agradar a entidade. Isso é verdade. No Evangelho não, o Evangelho é diferente, né? No Evangelho é pela graça, é mediante Cristo. O maior sacrifício é de Jesus, perfeito, santo. E quando nós cremos, né, nós sabemos que tem as bênçãos que Deus pode nos dar, de fato. Mas se Ele não der, tá tudo não é bem verdade? também. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Se amanhã nós não sair do aluguel, né, não tiver o melhor carro, não tiver a melhor saúde, né? Isso vai mudar alguma coisa. A gente aprende, a gente para exercer essa sabedoria demora um pouquinho de tempo. Eu acredito que a minha maior dificuldade foi entender, né, isso daí. Quando a gente tá com Cristo, a minha maior dificuldade foi entender que com Cristo a gente vai ter dificuldade, né? Por eu ter feito essa transição, eu achava que, nossa, vai ser agora eu tô com Jesus, né? Tô com o dono de tudo, agora vai melhorar tudo. Agora minha vida vai vai destrinchar tudo. Agora virar herdeiro. Agora virar herdeiro. Então, agora é só alegria, né? Só alegria. Não é desse jeito, não. Vai ser tudo ainda mais, aperta ainda mais ainda, né? Para quem vive nessa fé. Imagina as guerras espirituais, como você já citou aqui. É mais embaixo. Você vive, né? Sim. Que bênção, Everton. Feliz aí, alegre aí pela sua participação no nosso podcast hoje. Hoje nós temos um técnico aí novo, né? Que é o Rafa, ele tá ali, não dá para ver ele agora, mas... Que ele possa ajudar nós sempre aí, né? Mas que bom. Que Deus abençoe, irmão Everton, por esse momento que você reservou para estar conosco aqui, né? Fala para mim, assim, qual que é a tua maior alegria hoje? Você está no Evangelho, é claro, a gente serve a Deus. Mas qual que é a sua maior alegria? A minha maior alegria hoje é ver a minha família, né? Minha família ali toda alicerçada em Cristo, na igreja. Minha maior riqueza é ver minhas filhas na igreja, minha esposa. Eu também sendo um líder ali da minha família. Então, quando as minhas filhas me perguntam, eu consegui responder o que é Jesus, o que a Bíblia diz. Quando elas têm alguma dúvida, eu consegui explicar. Então, essa é a minha maior grandeza que Deus me concedeu, foi a minha família. E a família é projeto de Deus, né? É verdade. Então, a minha família, para mim, hoje é tudo, né? Foi o que Cristo deixou eu desfrutar, né? Acho que essa foi a minha riqueza maior, né? Então, Cristo deu minha família para mim ver Cristo nela. Então, meu casamento, minhas filhas, eu acabei... Então, hoje, a maior grandeza minha é minha família, que eu digo, né? Glória a Deus, né? Que bom saber. E de tristeza, qual a sua maior tristeza hoje? Você tem uma maior tristeza ou não? Não tenho. Foi até interessante o pastor falar isso aí, porque esses dias eu estava fazendo psicológico lá da habilitação. Sim. Tinha umas perguntinhas, né? Tipo essas perguntinhas. Você tem tristeza? Aí tinha uns graus, né? Pra você colocar lá. Se sim, se não. Aí começou lá. Aí eu comecei. Você é triste? Se eu tô com Cristo, não, então não. Aí eu comecei lá, tudo não. Eu falei, eita, glória. Tá perfeito demais. Tá perfeito. A pessoa que vai avaliar você, rapaz, aqui não é daqui, não. Não, ele tá meio confuso, porque a psicologia, ela traz esse problema, né? Que a gente tem algumas
alguns traumas. As E realmente- variantes aí que tem, né? isso aí não é pecado. A gente vê pessoas com problemas psicológicos que traumatizam, mas quando a gente entende que a gente está com Cristo, a gente assume esse papel de cristão, a gente vê que, independente de qualquer coisa, Cristo é o fundamento de tudo. Então, se a gente vai estar triste, o final do dia vai ser bênção, porque Jesus está naquele dia. Sim. Então é assim que a gente tem que ter o foco totalmente em Jesus. Falar Voltado em para foco aí, Jesus. qual que é o seu hoje projeto de vida, assim? Vamos dizer o maior sonho, né? É lógico que todo mundo sonha, mas você tem algum projeto de vida? O que você pretende? Profissionalmente ou Tudo, né? Em intelectual? todas as áreas da sua vida. Hoje eu pretendo me aprofundar mais nas autonomias que está tendo hoje em dia aí, né? De marketing, audiovisual aí. A gente pretende estar crescendo mais, se aprofundando mais nesse assunto aí. Que legal. E futuramente estar ensinando outras pessoas, né? Meu maior foco hoje é mudar vidas, transformar vidas através de Jesus e também profissionalmente, se assim Deus permitir. Então a gente tem que estar ali se profissionalizando, né? E procurando ali buscar Você está com conhecimento. 26 anos hoje, né? Tô com 26 anos. Hoje você trabalha em que área você trabalha hoje? Hoje eu tô trabalhando como motorista, né? Totalmente diferente. Né? Daquilo que deseja fazer. Daquele que é totalmente diferente, mas a gente quer... 10 anos mais novo que eu. 10 não, 12. 12. 12 anos. Aí, A idade você tem 26. 26. Meu filho tem 29. Aí, ó. Vai estar com filho também, né? Hoje? Tá com filho também, né? É a idade boa pra ter filho, né? Tô com Ter um cara de 20, com um filho de 29. ter filho novo, a juventude do apertar hoje em dia. Mas que legal. Quer falar mais uma coisa aí, você? Vamos. Tá bom. Bom, Everton, deixa uma palavra aí para o pessoal que te ouviu hoje, né? Ainda mais para essas pessoas que hoje estão na Umbanda. Sim. Eu sei que existe aquele orgulho religioso de cada pessoa, né? O cristão tem seu orgulho religioso, às vezes, por conta de denominações. Essas problemáticas tem em todos os lugares. Mas a verdade do Evangelho ela é única. O Evangelho é o único. Jesus é o único caminho que leva ao Pai, não é? E eu sei que existem pessoas na Umbanda, na Quimbanda, em qualquer outra religião, que, como você falou, está amarrada, e elas estão tristes, estão abatidas. E é claro, aquelas, né, tirando que tem seu orgulho, o que você diz para essas pessoas, né? O que elas devem fazer no sentido de que elas sejam libertas, transformadas e que elas tenham a verdadeira alegria que somente vem de Deus, do Espírito Santo para nossas vidas? Primeiramente, a pessoa tem que ter o posicionamento, né? O ponto de decisão. Sim. Eu acredito que toda pessoa racional ela tem que ter um ponto de decisão. O que ela realmente quer para a vida dela. Certo. Se ela está num momento difícil e ela entende que isso é a base da religião, ela tem que entender onde que aperta, né? O ponto de decisão, eu quero mudar hoje. Então, o maior gatilho da pessoa vai ser a decisão. Decidir realmente o que ela quer da vida dela é muito importante. Certo. Em segundo ponto, é a pessoa entender o que ela está passando. Se ela está num processo de uma terapia, se ela tem que ter uma ajuda emocional, uma ajuda psicológica, ela tem que entender o momento que ela está ali naquele processo. E o que ela tem que fazer para ter essa transição de mudança de vida. Que também não é tão difícil assim, mas as pessoas que realmente não têm um conhecimento acabam não tendo também uma base boa ali, influências boas, acaba sendo um pouquinho mais difícil. Então, é isso que eu deixo, um ponto de decisão, a pessoa entender o ponto que ela tá Certo. e querer mudar, né? Querer realmente mudar. Porque a gente falar em querer mudar é fácil, né? Gente que já tá transformada assim é fácil, mas para uma pessoa que não se transformou ainda, acaba sendo totalmente difícil. Quem não tem uma influência boa, quem não tem uma base boa, acaba sendo difícil. Então ela tem que procurar o que realmente ela quer, tem que se decidir. Porque a pessoa, quando não se decide, acaba se levando por qualquer vento, né? Qualquer vento que vem, bate na pessoa, ela vai para cá, vai para lá. Então ela tem que buscar realmente o que ela quer. Porque não tem como a gente transformar uma vida se a vida realmente não quer ser transformada. Já começa daí. E muitas pessoas acham que a gente precisa da vida de um pastor, da vida de uma igreja para mudar, e muitas pessoas não entendem que a maior decisão vem do nosso coração. Você quer mudar, muitas das vezes a pessoa não ora e fica pedindo para terceiros orar. Só que, sendo que dentro da sua casa você tem uma arma poderosa, que é a palavra de Deus, a palavra que sai da sua boca. Muitas pessoas hoje, dentro da própria casa, falam palavras de maldição, amaldiçoam os filhos,
a esposa, o esposo, o casamento. E por muitas das vezes é por isso que a vida da pessoa não muda. Por falta de decisão. Se decidir o que realmente quer, tá ali, é uma fé que ela acredita. Se é um Umbanda que ela quer, segue na Umbanda. Se é o Jesus Cristo que ela quer, é isso. Por muitas das vezes as pessoas não se decidem. Tá em cima do muro. E hoje o conselho que eu deixo para as pessoas é esse. Se decidir, entender o momento que está passando e realmente pedir ajuda, né? Sim. A ajuda tá ali com Cristo ali, com alguma pessoa que tem uma vida com Cristo, procurar um pastor, né? buscar ajuda. Você está numa igreja bíblica, né? Uma igreja bíblica, sim. que prega o evangelho de fato. Porque, na verdade, hoje tem igreja que parece mais também uma Umbanda, um centro de Umbanda, do que uma igreja mesmo. É, cheio de idolatria, cheio de não prega o evangelho. Não tem evangelho, tem muito secretismo religioso. Verdade. Então, assim, às vezes a pessoa sai da Umbanda, vai para essas igrejas, não mudou nada, né? Continua a mesma coisa. Por isso que ela fala, não teve diferença nenhuma, né? As pessoas ainda continuam mentindo, continuam sendo a mesma falsas. situação, né? É claro. E quem quer o evangelho é para todos. Para todos. Né? Seja para quem é da Umbanda, pro religioso, não religioso, ateu, pro homossexual, pro hétero, o evangelho é para todos. E Jesus salvou ele também, não é verdade? Jesus salvou eu, salvou você, né? Salvou o irmão Rafa. Salvou. Então, assim, é para todos o evangelho de Cristo, né? Então, assim, o que a gente aconselha é que todos venham para o evangelho de Cristo. Aceite a Cristo. A Bíblia diz assim que nós devemos seguir a Jesus e tomar a sua cruz e negar a nós mesmos. Não é? E as pessoas vêm pensando que a igreja vai ser perfeita, né? A igreja não vai ser perfeita. Não é perfeita, não. Somos seres humanos. Vai ter defeito, vai ter histórias também que as pessoas tristes, felizes. As pessoas têm que vir não com esse foco, né? É que as pessoas estão procurando a igreja hoje no sentido de que eu quero lá só para mudar meu casamento. Eu quero lá buscar uma igreja para o meu filho. Eu quero lá buscar uma igreja que faça milagres. E, na verdade, as pessoas às vezes vão na igreja com essas intenções e não vão por causa de Cristo. Sim. Não vão por causa da comunhão da igreja, que a igreja também nos favorece, né? A comunhão é muito boa. Ela é terapêutica, é cura, ela nos transforma, nos ajuda, né? Mas ali tem pessoas falhas, pessoas ruins, pessoas boas, que ao longo da caminhada estão sendo tratadas, todo mundo regeneradas. Tá evoluindo, né? Tá ali aprendendo com Cristo, né? Andar com Cristo. Isso. E Jesus é o caminho, gente. Jesus é o caminho. Irmão Everton, obrigado, querido, por ter estado conosco aqui hoje. Tá? Que Deus continue te abençoando, que você continue firme com Jesus. Amém. Tá? Vivendo o evangelho de Cristo, fazendo a vontade de Deus, que é o mais importante. Amando a Deus acima de todas as coisas, toda a tua força, entendimento, toda a tua alma, e o próximo como a si mesmo, como diz a Bíblia, né? Sim, com certeza. Mas muito feliz por saber e por ver, né, que eu também fui uma testemunha ocular de tudo isso. Mesmo um pouco distante, mas te conhecia mesmo assim, distante, com a sua esposa, e ver essa grande obra que Deus realizou na sua vida, né? Essa grande transformação, tá bom? Tá bom. Gratidão pela sua vida. Queria deixar mais uma palavra? Eu que agradeço aí a oportunidade aí, que o pastor também consiga ter uma grande relevância no podcast aí. Sim, vai ter. Que através desse testemunho, outras pessoas venham aqui dar o seu testemunho. Sim. E que abrange todas as vidas aí, né? Sejam tocadas, né? Abençoadas. Que o Espírito Santo consiga introduzir no coração delas, né? Tão maravilhoso que foi hoje, né? Sim, com certeza. Eu vejo, tipo assim, no Everton, no podcast. Talvez uma gravação dessa vai chegar em lugares em onde nós não chegamos. Verdade. Então, às vezes a pessoa vai estar lá no quarto lá com depressão, precisando só de uma palavra. E ouvindo esse podcast, assistindo, né? Essa entrevista, então... Talvez mude a pessoa. Talvez não, né? Muda, né? Jesus muda. O Espírito Santo muda. Deixa aí suas considerações, pastor Moacir. Também agradecer ao irmão Everton pelo testemunho maravilhoso que ele deu e que os irmãos possam estar acompanhando nós no nosso podcast aí. Estamos voltando agora. Se inscrevam. Não, vai ser cada 15 dias, né? Por enquanto. 15 dias estamos aí lançando mais um vídeo, talvez gravado, talvez ao vivo. Tá bom? Mas que os irmãos possam estar nos acompanhando e seguindo a gente. Amém? Sim, gente, tá? Obrigado aí a todos. Um beijo no coração. E até o próximo podcast, se assim Deus permitir. E um grande abraço e que Deus abençoe.